Oi gente, tudo bem? Meu nome é Antônio e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os elementos necessários para ter uma redação nota 1000. Então, já deixando bem claro de início que eu não sou nenhum profissional de redação, mas eu estudo redação e eu não vou te ensinar um conteúdo propriamente dito. A gente vai fazer análises de redações nota 1000 e eu vou te mostrar todos os elementos aqui presentes que fazem dela uma redação nota 1000. Então, vem comigo! Mas não tem aquela coisa. Não te traz grandes emoções? Não, nenhuma. Começando aqui então com a redação do Arthur Sanches de Belém. Só deixando bem claro uma coisa também, gente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site do Lucas Felpe, que ele é bem conhecido no YouTube aí pela redação nota 1000 dele, que é dele esse site aqui, que eu consegui essas redações nota 1000. Inclusive aqui eu acho, se eu não me engano, gente, eu não tenho certeza, é desde 2018, tem todas as redações nota 1000. Não sei se é desde 2018, mas são todas as redações nota 1000 aqui nesse site do Lucas Felpe. Só dando um aviso antecipado, como eu estou lendo a parte da redação que está escrita com letra de mão, talvez eu não leia direito algumas palavras, então tem essa relevância comigo. Então, começando aqui com a redação dele. Conforme estudos demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população idosa crescerá drasticamente nas próximas décadas. Então, essa parte aqui, gente, que eu destaquei, ela é a referência usada nessa redação. Então, é uma alusão externa aí que você usa, você pode usar livros, filmes, enfim, para fazer uma referenciação ao tema que você vai abordar da redação. Agora aqui, ó, nesse contexto, eu vou marcar também só isso, porque o que é? É um conectivo intraparagrafal. Tem que ter conectivo na sua redação. Então, a gente vai marcando tudo que está aqui. Olha aí. O trabalho de cuidado realizado pelas mulheres é fundamental para acolher essa parcela populacional. Aqui, então, que eu destaquei em lilás, são o que? Essa parte do parágrafo. É a abordagem do tema. E aí, juntamente dessa abordagem, você faz o quê? Você vai demonstrar que esse tema é atual, que ele é importante, que ele é necessário, que ele acontece, enfim. Você vai, então, trazer a abordagem do tema para a realidade do Brasil, no caso. Aí, ó. Todavia, temos mais um o quê? Conectivo. A invisibilidade... A invisibilidade e a omissão estatal são desafios que perpetuam o descaso sofrido por essas trabalhadoras no Brasil. Então, deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, a invisibilidade e a omissão estatal são desafios... Não sei o que eu acabei de ler, já esqueci. São desafios que perpetuam o descaso sofrido por essas trabalhadoras no Brasil. Isso, então, são as teses dessa redação. O que seriam as teses? As teses são os argumentos que você vai levantar nos dois parágrafos de desenvolvimento, esses dois aqui. Aí, cada uma das teses é para cada um dos parágrafos. Então, no caso, ela trouxe aqui, ó, a invisibilidade e a omissão estatal. Agora aqui, ó, logo, então temos mais um conectivo. Faz-se imperioso a tomada de medidas que resolvam esse contexto de emergência generalizada. Ó, essa pessoa aqui, ó, ela trouxe então o que, ó? Mais uma vez eu coloquei lilás. Por quê? Porque aqui ela trouxe então, mais uma vez, a importância, a necessidade, a atualidade, a presença disso tudo no cenário Brasil, na realidade. Agora aqui temos então. Ai, mexeu essa droga, só um minuto. Que eu vou arrumar aqui, que mexeu sem querer. Aí. Sobre essa perspectiva, agora temos um conectivo interparagrafal. É crucial que a escassez de debates acerca da importância da atividade de assistência seja superada. Então, o que temos aqui, gente? Até esse ponto final, nós temos o tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é uma... Por exemplo, sabe quando você vai pegar um livro que tem uma sinopse de um livro?
Ou, por exemplo, de um filme também, tem sinopse, que é tipo assim, fala mais ou menos, tá, esse filme, esse livro fala sobre uma jovem que vai pra escola e ela tem amigos lá e depois ela volta pra casa. É o quê? É um resuminho. Você faz um breve resumo sobre tudo que vai acontecer no filme, no livro. Aqui no caso é sobre o parágrafo. Aí faz uma sinopse do parágrafo. Aí, no caso, por que eu coloquei lilás? Não era pra mim ter colocado lilás, era pra ser a outra cor, que agora eu percebi que eu me confundi. É essa cor aqui. Não, não é essa cor aqui também não. É o verdinho claro. Perdão, galera, perdão. Estou com dificuldades para identificar as cores. Por que eu coloquei o verde claro que agora está certo? Porque é uma breve referência, como eu disse, sobre a tese. Então, por isso que eu coloco a mesma cor. Mas esse é o tópico frasal. Agora aqui. A, a esse respeito, conectivo intraparagrafal, a ilustre filósofa Djamila Ribeiro defende que, para atuar em uma situação, deve-se, antes de tudo, tirá-la da invisibilidade. Então aqui a gente tem o que, galera? A gente tem mais uma referência. Está fazendo uma referência, ou melhor, está fazendo uma citação do que essa filósofa disse. Então é uma referência mais uma vez, igual a gente teve aqui no comecinho da redação. Agora, entretanto, temos mais um conectivo, o panorama nacional. Eu já vou pegar a cor aqui. Ó, o panorama nacional destoa do pensamento da autora. O que é isso, gente? Isso aqui é extremamente necessário você pensar. Por quê? Porque tem uma competência, que é a competência 4, que ela fala sobre os conectivos, não. Fala sobre os conectivos, mas aqui eu me confundi, desculpa. Tem uma competência, certo? Que fala sobre a referência que você vai fazer, que é a competência 2. Na competência 2, tem alguns requisitos, que é sobre a pertinência. O que eu vou falar aqui no caso é a pertinência da sua referência, ou seja, o que a referência que eu coloquei aqui, no caso a citação dessa filósofa, tem a ver com o tema. O que tem a ver com o tema? Eu tenho que dizer, ó, tem a ver porque fala sobre, não sei, fala sobre tal coisa que tem a ver com o tema. Você tem que deixar isso explícito. Então aqui, ó, ela faz, ó, um panorama nacional destoa do pensamento da filósofa. Ou seja, ela mostrou aqui que essa referência tem a ver com o pensamento que ela está trazendo sobre o argumento. Então, ó, continuando aqui, ó, já que o alto índice de empregadas domésticas em condição ocupacionais precárias não é exagerado, exigido pelo currículo social, de modo que a discussão sobre essa questão não seja priorizada, dificultando intervenções nesse problema. Então você percebe que aqui ela fez duas coisas na verdade, eu acabei de perceber isso. Ela trouxe então a pertinência da tese que ela colocou, da referência que ela colocou. Ela trouxe a pertinência da referência que ela colocou, ou seja, a citação da filósofa, e ao mesmo tempo ela trouxe a argumentação sobre a tese, ou seja, sobre o que ela colocou ali em cima, que seria, ó, invisibilidade, que é a primeira tese no caso, ó. Vou até marcar aqui. Pegar uma cor mais escura, ó. A invisibilidade e a omissão estatal. São as duas teses. Então, no caso, ela pegou a primeira, que é a invisibilidade. Então, ela argumentou sobre a invisibilidade e, ao mesmo tempo, trouxe a pertinência da referência. E agora aqui, ó, temos mais um conectivo. Então, essa nebulosidade precisa ser exposta para conscientizar a sociedade. E aqui a gente tem o que, então? Gente, nós temos uma conclusão do parágrafo. Conclusão do parágrafo, ou seja, você vai falar, a partir de todo o desenvolvimento do parágrafo, você vai chegar a uma conclusão. E essa conclusão é isso aqui no caso desse parágrafo. Agora aqui, começando o próximo parágrafo, outro sim, conectivo, vale ressaltar
vale ressaltar de que maneira a negligência do Estado fomenta a marginalização das cuidadoras. Ou seja, aqui nós temos mais uma vez o tópico frasal. E esse tópico frasal, de novo, está fazendo a mesma coisa, está sendo a sinopse do parágrafo. Ou seja, olha só, ele vai, vale ressaltar que a negligência do Estado fomenta a marginalização das cuidadoras. Tópico frasal. A partir disso, mais um conectivo. O sociólogo polonês Zygmunt, não sei o que, gente, não sei o termo. Instituição zumbi, para simbolizar as entidades que não cumprem seu papel previamente estabelecido. Ou seja, aqui nós temos mais uma citação de um sociólogo, dessa vez. Mais uma citação, ou seja, mais uma referência para abordar aqui. Aqui nós temos mais um conectivo segundo esse raciocínio. É possível compreender o poder executivo como um exemplo de ideia de expoente da sociologia, uma vez que a sua função de garantir dignidade profissional a todos não está sendo cumprida em sua totalidade. Tá vendo? Aqui ela está trazendo mais uma vez a pertinência da referência da citação aqui. Pois muitas trabalhadoras de acolhimento ainda encontram-se em situações indignas. Finalizando aqui, então, essa parte de argumentação. Então, ela trouxe aqui, você pode perceber que lendo o tópico frasal, você chega a isso aqui, você chega à conclusão desse parágrafo todo, você entende que está falando sobre isso. E aqui, então, a gente tem mais uma vez a conclusão, por isso, não consegui ler. A conduta governamental necessita ser reformulada para assegurar os direitos desses profissionais. Ou seja, mais uma vez, concluindo o parágrafo. E aqui, por isso, é um conectivo também. Agora aqui o último parágrafo, portanto, conectivo, torna-se primordial mitigar as marginalidades do trabalho de cuidado realizado pelo gênero feminino. Aqui, gente, essa parte aqui até o ponto final, ela é o que eu chamo de contextualização da conclusão. Tem gente que chama de outro jeito aí, que seria tipo retomada das teses. Cada um chama de um jeito. Isso aqui não tem um nome bem definido. Que seria o quê? Você traz aí um resumo, você faz assim, você continua falando sobre aquilo que você estava falando nos parágrafos de desenvolvimento. Você, sei lá, tipo, só fala de novo sobre as suas teses, retoma aquilo que você estava falando. Ou seja, você faz tipo um resuminho assim, você fala, é necessário resolver esse problema. Aí você fala qual que é o problema, lógico. E é isso, porque na conclusão o que é importante é o que vem agora, para quem não sabe. Dessa forma, conectivo. Agora eu vou pegar outra cor aqui. Dessa forma, o Ministério da Cidadania. Então, esse aqui vai ser o nosso agente da proposta de intervenção. Ele, enquanto responsável por políticas de cidades... Isso? Enquanto responsável por políticas e cidades. Aqui já está sendo, então, feita um aposto explicativo do Ministério da Cidadania. E o que esse aposto explicativo serve aqui? Ele serve como requisito da proposta de intervenção também, que é o detalhamento de uma das categorias da conclusão. No caso, esse daqui que seria o agente da proposta. Então, agora vamos ver aqui. Agora vai ser a ação, só pelo deve propagar dados e pesquisas que revelem a gravidade do esquecimento sofrido pelas cuidadoras. Esquecimento sofrido pelas cuidadoras. Aqui, então, é uma
ação. Então, você percebe que o agente vai realizar uma ação, ou seja, a ação é propagar dados e pesquisas que revelem a gravidade do esquecimento sofrido pelas cuidadoras. Essa é a ação. Agora temos aqui, por meio de plataformas midiáticas de destaque. Ou seja, midiáticas de destaque, tá? Por meio de plataformas midiáticas de destaque, a fim de mitigar, tá? Ou seja, aqui a gente tem o meio, então. O meio é por onde vai acontecer a ação que o agente vai realizar. Agora aqui, a fim de atingir o maior contingente possível e conscientizá-lo. Ou seja, com a finalidade de fazer alguma coisa. Finalidade de atingir a maior contingente possível e conscientizá-lo. Ou seja, vai realizar uma ação por meio de um meio com uma determinada finalidade e tudo isso realizado por um agente. Ademais, aqui temos mais um conectivo. Aqui então, esse outro pedaço eu tive que dar uma pausa para analisar melhor, porque eu não consegui identificar de imediato. Olha só. Por meio, então, qual cor que eu usei para o por meio? Foi essa aqui. Então, por intermédio do Ministério Público, então, é o meio. Precisa cobrar do governo federal ações. Então, essa daqui seria a ação. Cobrar do governo federal ações efetivas de proteção ocupacional às empregadas domésticas. Então, com a finalidade aqui, com o intuito de promover o labor digno a esses indivíduos. Aí aqui nós temos um conectivo, assim, a acolhida da nova geração de pessoas da terceira idade poderá ser efetiva. Aqui a gente tem, então, tipo, uma conclusão da conclusão, sabe? Não é a finalidade, ela é diferente da finalidade, é uma conclusão da conclusão, sabe? A acolhida da nova geração da terceira idade será efetiva. Isso. Então, gente, tô aqui com outra redação agora, da Beatriz Medeiros dos Santos, Tutela, de Salvador, Bahia. Então, vamos ver aqui a redação dela agora. O filme Que Horas Ela Volta, produzido pela Globo, retrata a história de Val, uma mulher que durante toda a sua vida se dedicou a cuidar da família e da casa de seus empregadores. Durante a trama é revelada a maneira hostil como a personagem é tratada, deixando de receber o pagamento pelo seu trabalho e a valorização pelo seu esforço. Fora do espectro ficcional. Que seria outra cor, na verdade. Aqui seria esse. Durante a trama é revelada a maneira hostil como a personagem é tratada durante receber o pagamento do seu trabalho e a valorização do seu esforço. Fora do aspecto ficcional, a valorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher ainda não ocorre de forma eficaz, contribuindo para a insatisfação permaneça na invisibilidade. Sendo assim, cabe analisar o sei lá o que está escrito, foco na desvalorização histórica desse tipo de atividade e na omissão governamental. Então, vocês perceberam que aqui em azul mais escuro eu coloquei a referência, aqui em azul mais claro é a pertinência da referência, aqui lilás conectivo, agora eu mudei a cor do conectivo, e aqui as teses com esse verdinho água. Diante desse cenário, é
perentório? Ah, não sei, deve estar falando importante. É isso aí, apitar a herança histórica como causa principal da invisibilidade feminina no que se refere ao trabalho de cuidado. Nesse viés, a obra Casa Grande, de Senzala, escrita por Gilberto o quê? Não sei. Gilberto, não sei o quê, brasileiro, no qual as escravas se dedicavam majoritariamente à função de cuidar da família dos senhores de engenho, sem receber nenhum tipo de pagamento por essa atividade. Nesse sentido, é lamentável evidenciar que sua estrutura social encaixa ainda arcaica ainda perdura no Brasil pós-moderno. Então aqui está fazendo uma referência à referência. Ainda se acaba. Opa, acho que eu passei. Ele evidenciar que essa estrutura social arcaica ainda perdura no Brasil pós-moderno, visto que, segundo dados do IBGE, a maior parte dos brasileiros que se dedica ao trabalho de cuidado são mulheres que ou não recebem pagamento por isso ou são extremamente mal remuneradas. Tá, vou pegar outra cor aqui. Segundo dados do IBGE, a maior parte dos brasileiros se dedica ao trabalho de cuidado, não são mulheres e não recebem pagamento, tal, por isso, ou são extremamente mal remuneradas. Desse modo, o fator histórico de construção da sociedade brasileira representa um legado que tem como consequência a invisibilidade da figura feminina, sobretudo aquela que se dedica ao cuidado, dificultando a solução da problemática. Aqui então, como vocês podem ver, eu coloquei da mesma forma lilás os conectivos, esse verde água aqui, a parte de tese do tópico frasal. Aqui azul escuro é a referência, azul claro eu coloquei a ligação da referência com a atualidade, a realidade. E aqui em amarelo eu coloquei então todo o argumento dela. Esse parágrafo não teve uma conclusão que nem tinha no outro, que era assim, ponto, aí conclui-se que não. Aqui já foi uma coisa mais direta, ó. Sobretudo aquela que se dedica ao cuidado, dificultando a resolução da problemática. Você pode ver que não foi feito daquela forma. Ponto aí, então, concluindo. Não. Mas da mesma forma está concluindo aqui. Você percebe, indiretamente está concluindo. Então, nessa parte amarela está o argumento feito por essa pessoa aqui nessa redação. Certinho? Então, ó, somando a isso, conectivo é fundamental. Não tá fundamental não. É fuleral denunciar a postura inerte do Estado brasileiro, que contribui para a manutenção dessa desvalorização na sociedade. Nesse contexto, o filósofo inglês John Locke, participante do movimento não sei o que, defende que o governo, contexto social, ou seja, deve garantir a proteção e dignidade de toda a sociedade. Toda a sociedade. Contudo, conectivo, ao estudar a atual conjuntura nacional, evidencia-se uma divergência entre o modelo de governo proposto pelo teórico e a atuação do poder público no país, uma vez que sua
esfera de poder não elabora medidas eficientes de apoio às mulheres que trabalham com o cuidado e não destina recursos para que essa parcela social exerça seu papel de forma digna. Assim, tá. Voltando aqui, ao estudar a atual conjuntura nacional, evidencia-se uma divergência entre o modelo do governo proposto pelo teórico e a atuação do poder público no país. Então aqui está fazendo uma referência aqui, vocês podem perceber. Está fazendo a pertinência. Aí aqui continua. Uma vez que toda essa coisa aqui que eu li antes é argumentação da pessoa aqui, ó. Até digna. Assim, conectivo, ímpero que as autoridades brasileiras se mobilizem para mitigar essa mazela nacional. Aqui, então, tá fazendo uma conclusão do parágrafo que não teve no outro, assim, mas como eu disse, ela concluiu alguma coisa. Aqui tá feito, então, uma conclusão bem especificada. Então, agora vamos dizer aqui, ó, de novo, então, as mesmas coisas do outro parágrafo. Não mudou nada aqui as cores, eu fiz com as mesmas cores para vocês entenderem aí. Agora aqui na conclusão. Ante o exposto, aqui então fica como um conectivo. Conectivo. Fica evidente a necessidade de estratégias para atenuar a problemática. Então aqui ela trouxe de novo aquela coisa de fazer uma leve retomada do que foi dito tudo antes. Todo o que foi dito antes. Ela trouxe um resumão aqui, ó, em uma linha e pouquinho, ó. Resumão bem resumidão. Aqui, ó. Opa, passei do ponto aqui. Portanto, então temos um conectivo. Urge que o Ministério do Trabalho, pasta do Executivo. Então aqui temos, volta aqui só um minuto. Temos, ó, urge que o Ministério do Trabalho, pasta do Executivo. Essa pasta do Executivo aqui é o aposto explicativo do que é Ministério do Trabalho, ou seja, detalhamento. Elabore, então já vamos entrando na ação por meio, então já vai entrar no meio de um projeto de lei. Aí aqui voltamos para a ação, um programa de quê? Não vou conseguir entender o que está escrito, destinado às mulheres que trabalham com os afazeres domésticos. Esse programa de destinar verbas, tá, aqui não é um conectivo propriamente dito, mas aqui ele está servindo como conectivo. Provisionadamente, providencia, do Tribunal de Contas de União a essa parcela populacional, para que essa função seja exercida com a dignidade e o reconhecimento necessário. Espera-se com essa medida, então vai ser a finalidade, a tirada de trabalho de cuidado feminino da invisibilidade e, portanto, afastar a figura mulher da realidade como a do filme Que Horas Ela Volta. Então aqui também está servindo como aposto explicativo, ó, porque fica como se fosse assim, tirando ela daquela realidade que ela falou lá no começo sobre o filme Que Horas Ela Volta, que era uma mulher que trabalhava e era desvalorizada. Ó,
Voltando aqui, que eu não sei se isso aqui é algum tributo da conclusão. Vou ler de novo, só um minuto. Provisionadamente, Tribunal de Contas da União a essa parcela populacional, para que sua função seja exercida com dignidade e reconhecimento necessário. Espera-se com essas medidas Isso, então, tá aqui, gente, ó. O agente, então, o Ministério do Trabalho. Aí o detalhamento tá aqui, então, do próprio agente. Aí ele vai elaborar, então, como ação, um programa de não sei o que aqui, por meio de projeto de lei, e com a finalidade de tirar o trabalho de cuidado feminino. E aqui em amarelo também é mais um aposto explicativo. Então, gente, eu pretendia analisar 3, mas o tempo bateu aí. Já tá um vídeo bem longo pra mim editar depois. E era isso que eu tinha para falar sobre redação hoje. Espero ter ajudado você, nem que seja um pouco aí, para tirar umas dúvidas, enfim, que você tenha sobre redação. E como eu disse, vou falar mais uma vez. Caso você tenha ficado com alguma dúvida desse vídeo ou tenha percebido que eu cometi algum erro, você pode comentar aqui nesse vídeo que eu vou estar me redimindo, e se for uma dúvida sua, eu vou estar te respondendo, tirando sua dúvida. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Se eu merecer, você pode curtir ele. E é isso, tchau!